Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Diamantes Eternos. Eu sou o pastor Luiz Miguel e estou aqui para mais um vídeo, mais uma resenha de livros. E eu quero falar para vocês hoje de um livro muito especial que marcou minha vida, meu ministério. E é este livro aqui, Incendiados por Cristo. É um livro sobre a história dos mártires anabatistas. E eu já tenho o livro há alguns anos, eu já fiz uma resenha escrita no blog Diamantes Eternos. E agora eu decidi trazer este vídeo, falar um pouco. Eu tenho lido bastante sobre os anabatistas, eu tenho pesquisado, conversado, eu tenho visto algumas polêmicas surgindo no meio batista e reformado, tratando destes irmãos normalmente de forma depreciativa e errônea. Então eu quero trazer a resenha deste livro, falar um pouco sobre ele e indicar para que você leia e com certeza vai ser desafiado em sua fé, sua caminhada com Cristo. Pois bem, o livro aqui, Incendiados por Cristo, ele foi escrito por Dave e Netta Jackson. Ele tem 218 páginas, é um livro bem grosso, como vocês podem ver. Formato tradicional aqui, 14 por 21. E é publicado pela editora Monte Sião do Brasil. Então tá aqui a logo da editora, aqui atrás, Monte Sião. Você pode encontrar no site, inclusive eu já indico aqui, você pode achar no site da editora, você pode usar o cupom Diamantes Eternos, que é uma parceria comigo, e você pode adquirir o seu livro lá com desconto. Já é barato e você consegue ainda mais barato. Este livro aqui, Incendiados por Cristo, ele é um relato muito interessante e impactante da vida de cristãos do passado que sacrificaram suas vidas por amor ao Salvador, em defesa da fé bíblica e verdadeira. E ele é baseado num antigo livro que é chamado Martyrs' Mirrors, que foi publicado originalmente em 1660. O livro trata da vida e da morte de mártires anabatistas do século XVI. E como tantos outros, né, são completamente desconhecidos, praticamente desconhecidos por todos nós. Eu, na época, só conhecia o Miguel Sattler, ou Michael Sattler. Já havia estudado sobre ele no seminário, já tinha chamado um pouco a nossa atenção, a sua vida, o seu ministério. Os demais eu nunca tinha ouvido falar, nada sobre suas vidas e seus martírios. Então, com isso eu fiquei imaginando quantos irmãos ao longo da história da igreja nós não sabemos nada sobre eles. Quantos homens e mulheres de Deus deram suas vidas por Cristo, pregaram o Evangelho, viveram, lutaram e morreram por sua fé, pela verdade, e são completamente desconhecidos por nós e pela igreja atual. O que nós sabemos é que não são desconhecidos para Cristo, o Senhor os conhece e todos estão ao lado do Salvador hoje na glória, desfrutando das glórias eternas da salvação pela graça de Cristo Jesus. Cada capítulo trata de um ou mais crentes anabatistas que foram mortos, torturados e na grande maioria na fogueira, perseguidos devido à ênfase que davam no batismo. Então a maioria deles ou foi queimado ou foi afogado. É muito triste isso, era uma espécie de zombaria que os perseguidores faziam. Então você quer tanto ser batizado, rebatizar, o nome Anabatista vem disso, dos rebatizadores. Então muitos deles morreram afogados, jogados nas águas de forma mais cruel possível. O livro tem algumas ilustrações nos capítulos, algumas imagens, né, desenhos artísticos assim tentando retratar alguns destes momentos. Deixa eu achar mais algum aqui. Vendo a arte assim bem do estilo medieval. E em cada capítulo nós podemos ver a atitude destes irmãos no momento da sua morte, mantendo-se fiéis a Cristo, amando ao Salvador, amando aqueles que os perseguiam, que os matavam, orando por eles, às vezes cantando um hino, às vezes chorando, mas ali mortos de forma injusta, simplesmente por causa da sua fé, por causa da sua convicção, por causa do desejo de seguir a palavra de Deus, mortos de forma injusta, cruel, covarde. É algo muito triste, sabe? Não tem lógica um negócio desse. Dói no coração, mas foi assim a história da igreja, em alguns lugares ainda é. E isso é muito triste. É uma época triste da história da igreja, uma época sombria. E os anabatistas, antepassados anabatistas, eles eram perseguidos e mortos tanto pela igreja católica quanto pelos protestantes e reformadores. Então nós vemos essa confusão no meio cristão. Ao ler os textos nós vemos o problema sério da mistura entre igreja e Estado, quando as duas coisas se juntam, os males que surgem disso, as confusões. E
pessoas inocentes morrendo, numa época que, diferente de nós, não havia liberdade religiosa, pelo menos para nós aqui no Ocidente. Nós temos liberdade, a maioria dos países ainda tem liberdade, nós podemos pregar, ter nossas denominações, nossas igrejas, religiões, nossa fé, mas não havia isso naquele tempo. E os anabatistas, eles acabavam sofrendo por isso, sofrendo mais do que outros grupos, porque prezavam pela liberdade e prezavam ali pelo batismo dos que creem. Então nós vemos ali que, infelizmente, muitos líderes cristãos ou até reformadores, que foram homens e mulheres usados por Deus, que fizeram a diferença na história. Nós somos gratos pela reforma, mas nós sabemos, não foi algo completo, algo perfeito. E os reformadores eram seres humanos, pecadores e falhos, e tiveram seus problemas, seus pecados. E eu vejo que com os anabatistas eles cometeram erros gravíssimos, né? E nós, infelizmente, podemos ver isso aqui. Eu penso muito na liberdade religiosa que nós temos hoje. E o tema é abordado aqui no livro, na introdução, os autores tratam um pouco sobre isso. É que nós no Ocidente, nós não sabemos o que é perseguição. Nós sempre tivemos essa liberdade, nossa geração. E mesmo que um outro tipo de perseguição, muitas vezes nós não valorizamos o que os nossos irmãos do passado eles tiveram que enfrentar. E a própria liberdade que temos hoje é fruto do sacrifício do sangue destes irmãos, que morreram por Cristo, que foram queimados por Cristo, que foram afogados por sua fé no Senhor Jesus, defendendo o Evangelho, defendendo as Sagradas Escrituras. Então o livro narra detalhes, né, envolvendo a vida e a morte destes irmãos. Os capítulos são focados no martírio e aquilo que envolvia. E os autores eles colocam alguns elementos fictícios para trazer aquele clima mais completo, para não ficar apenas um livro de relato. Ele é narrado em formas de histórias. Então tem esses complementos, digamos assim, esses acréscimos, mas eles explicam o que é, já falam no começo, tem tudo detalhado ali. Então não é uma obra de ficção, não é uma obra de fantasia. São relatos reais com estes pequenos acréscimos, só para dar este tom de história, tom narrativo assim, para a obra. E ainda fica mais claro para nós os acontecimentos aqui. Uma coisa que eu tenho falado, eu já disse no livro anterior que eu citei aqui sobre os anabatistas, o livro do nosso amigo Citricilas, tal qual os batistas de hoje, os anabatistas do passado, eles não eram um grupo homogêneo, não era todos iguais. Os anabatistas, todos eram iguais, criam nas mesmas coisas, tinham as mesmas doutrinas, as mesmas práticas de culto, os mesmos costumes. Pelo contrário, era um grupo muito variado, muito misto, muito espalhado. Então tinha grupos chamados anabatistas que eram heréticos, que tinham doutrinas esquisitas, antibíblicas. E tinha outros grupos anabatistas fiéis, conservadores. Tinha grupos anabatistas que eram ligados a revoltas, rebelião e brigas. E outros que eram pacíficos, só queriam servir a Deus. E o problema era a generalização, como é hoje. Então as pessoas falam, a igreja batista. Irmãos, a igreja batista é extremamente variada, mesmo dentro dos grupos específicos. Pode ver a convenção batista, batistas seculares, batistas independentes, batistas bíblicos. E você vai ver uma igreja totalmente diferente da outra, mesmo dentro do movimento. Mesmo dentro do seu grupo específico, quanto mais de um modo geral batista. Igual nós falamos, evangélicos, tem tantos grupos, tantas doutrinas, tantos estilos de culto. E os anabatistas, nós vemos na literatura, e eles são tratados de uma forma depreciativa na maior parte dos casos, por causa desta generalização errônea, tá? Nós temos irmãos e irmãs fiéis do passado, servos de Deus que deram suas vidas por Cristo, fiéis às Sagradas Escrituras, com doutrinas bíblicas, e que pela sua doutrina, declarações doutrinárias, seus escritos e testemunho, a ligação total com a gente, a semelhança. Não tinha nada de herético e não mereciam morrer. E nem os heréticos mereciam, né? Não é assim que funcionam as coisas. Triste pensar sobre isso. Uma mancha na história da igreja, que dói o nosso coração e saber que nossos irmãos passaram por isso. E é muito triste, mas eles ficaram firmes. E o exemplo, o testemunho, o amor deles fortalece a nossa fé hoje, aumenta a nossa coragem e nos dá a disposição de servir melhor ao Senhor, de ter a disposição de sofrer por Cristo, de pregar o Evangelho e saber que o nosso sofrimento não é nada perto do que estes homens e mulheres passaram. Então é bom esclarecer, este livro ajuda também no esclarecimento destas questões, de ver a fé real e a doutrina bíblica destes irmãos. Amados, Incendiados por Cristo é um livro doído, mas é um livro esclarecedor. É um livro encorajador. E eu recomendo a leitura.
eu recomendo demais. Eu creio que nós cristãos precisamos saber mais sobre a vida e a morte dos nossos irmãos do passado, dos mártires, dos missionários, dos pregadores, dos pastores, dos crentes fiéis, que amavam a Cristo, que amavam a igreja, amavam os perdidos e com a sua vida e o seu sangue, eles levaram o evangelho, mantiveram firmes o seu testemunho. A famosa frase de Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente da igreja, se aplica claramente a estes amados irmãos aqui. E pela graça e misericórdia de Deus, nós possamos viver por Cristo, perseverar na fé, ter a disposição de sofrer e, se necessário, morrer por nosso Salvador, seguindo o exemplo destes irmãos do passado e de tantos outros que não têm relato nenhum, mas que viveram, pregaram e morreram por amor a Cristo. Amados, você pode encontrar o livro em diversos lugares pela internet, mas eu recomendo aqui, e eu vou deixar o link da editora Monte Sião, e você pode adquirir o seu exemplar, tá bom? Vou deixar o link também do meu texto no blog Diamantes Eternos, caso você queira ler, e você pode usar lá o cupom Diamantes Eternos e assim conseguir um desconto de 5% na aquisição do seu exemplar. A editora Monte Sião tem diversos livros maravilhosos sobre a história da igreja, história anabatista, sobre os mártires, literatura das mais variadas áreas da teologia e muito material para crianças, para família, conteúdo de qualidade edificante que você pode aproveitar também. Mas a dica de hoje é este livro aqui da história da igreja e vale muito a pena, com certeza você será abençoado, desafiado e edificado. Então, Incendiados por Cristo, histórias de cristãos que sacrificaram suas próprias vidas em defesa da fé, por Dave e Neta Jackson, publicado pela editora Monte Sião. É a resenha de hoje, é a dica de hoje, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, é um encorajamento, um fortalecimento para a nossa fé. É triste, mas real e necessário. Então, amados, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, e se você puder, adquira o seu exemplar, e com certeza vai ser uma grande bênção em sua vida, em sua caminhada com Cristo. Eu fico por aqui e desejo as mais ricas bênçãos de Deus sobre cada um de vocês, e assim que Ele permitir, voltamos para mais um vídeo, para mais uma resenha, para mais uma análise e dicas de livros aqui em nosso canal. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.